Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje eu quero falar para você, hoje é sábado, eu quero falar para você um episódio da vida do futuro beato Antônio Bruno Pessoa Souza. Um evento que aconteceu na vida dele, entre muitos, eu tirei um para hoje e amanhã nós vamos começando a contar esses eventos especiais. Foi resolvendo os problemas dos outros que os meus foram resolvidos, foi vivendo o sofrimento dos outros que os meus foram esquecidos. Antônio Bruno Pessoa Souza. Antes de a gente começar nosso papo de hoje, desse sábado, final de tarde, eu queria lhe pedir encarecidamente que você me ajude a divulgar esse canal. Por que eu preciso? Porque eu preciso que o nome Instituto Antônio Bruno e seu trabalho seja divulgado. Eu preciso que o nome Antônio Bruno seja divulgado. Eu não sei se você sabe, mas o Instituto Antônio Bruno e a família Antônio Bruno Pessoa Souza está tentando mostrar para a igreja a vida, a história, a biografia de Antônio Bruno, para que a igreja possa se interessar, possa estudar e possa abrir o processo de beatificação de Antônio Bruno, ou começar a pensar nessa possibilidade do Antônio Bruno ser aberto o processo de sua beatificação. Para isso, nós já conversamos com o bispo e, para isso, nós precisamos que o nome dele seja mais conhecido, seja mais vivenciado e que as pessoas conheçam a sua instituição, o seu trabalho e, especialmente, o que tem acontecido aqui em sua instituição e o que aconteceu na sua história, antes, durante e depois da enfermidade. Antônio Bruno, ele está vivendo uma vida depois da vida e trabalhando diuturnamente aqui no seu instituto. Sobre o manto de Antônio Bruno, muitas coisas acontecem aqui. Por exemplo, nós enviamos um dossiê para a igreja, aliás, extraoficialmente, entregamos para um dos padres canonistas. Esse dossiê nós apresentamos para o padre 120 depoimentos muito interessantes. Desses 120 depoimentos muito interessantes, nós tiramos tipo 12, ou seja, 10% desses depoimentos são acontecimentos fora do normal, extraordinário. Desses 10%, nós tiramos quatro depoimentos que deixa a gente pensando muito numa possibilidade desses acontecimentos de fato ter sido um milagre. Desses 4, nós tiramos na verdade 2, mas um que não tem como não ser milagre. Então eu posso dizer que eu não sei se isso é uma audácia, eu não sei se isso é alguma coisa que a gente está especulando, eu não sei. A verdade é que nós temos aqui no Instituto Antônio Bruno muitas possibilidades de já ter havido, de já ter acontecido milagres. Então, esse milagre, essa história, tudo o que acontece aqui no dia a dia com os nossos pacientes, a vivência nossa com os pacientes, a mudança de vida dos pacientes, a vida esticada dos pacientes, as curas de algum paciente que o médico mandou ir para casa para morrer em casa e está aqui vivendo conosco, aqueles que estão lá no interior curados e o médico se surpreendeu. Essas histórias você precisa conhecer, você precisa divulgar, o mundo católico precisa saber, para que essa história não fique guardada nos anais do Instituto Antônio Bruno, onde não possa fazer eco. Não pode. Seria um erro muito grande nosso, seria um grande erro com Antônio Bruno a gente ver tudo isso acontecer e guardar numa gaveta ou escrever numa folha, escrever em uma mensagem para as pessoas só admirar. Nós temos tudo isso escrito em mensagens, assim como essa. Mensagens que a gente passa para as pessoas conhecerem. Mas essas mensagens são muito
vazias, muito pequenas, muito limitadas. As pessoas lêem, se admiram, gostam, aplaudem, mas fica lá entre a pessoa e eu que mandei a mensagem. Para melhor ser divulgado, para melhor essas coisas criar um pouquinho mais de perna, de asas, é preciso que você me ajude. É preciso que você divulgue esse canal, divulgue o canal, ou faça com que isso chegue em mais pessoas. Além do mais, o nosso canal ele trata da caridade, da alegria, caridade, oração e amor aos pobres. E muito, mas muito mesmo sobre acolhimento padronizado. Então você que tem uma pessoa cuidada por terceiros, você que trabalha como voluntário em alguma instituição, ou você que é enfermeiro, ou você que é cuidador, escute nossa palestra, escute nossas conversas, escute nosso bate-papo para você saber de fato o que acontece ou como eu devo fazer, como nós devemos fazer para sermos bons acolhedores e para que os nossos acolhidos se sintam bem em nossa companhia. É aqui, nesse canal. Não é na faculdade, não é em cursos profissionalizantes, é aqui, na prática, é no colocar a mão na massa, é no sentir a dor do outro, é no dia a dia, no ouvir o respirar das pessoas, é naquela hora que a pessoa está precisando de um bate-papo, é naquela hora que a pessoa está precisando de um abraço, é aqui que a gente vê essas coisas mágicas acontecerem, essas coisas imponentes, espiritualmente imponentes, coisa que a gente procura jeito para explicar, coisa que a gente procura palavras para discernir e a gente termina achando que Deus não se explica. Tudo que acontece aqui, a gente termina tentando explicar, mas no final a frase mais própria é Deus não se explica. E por mais que a gente queira explicar os fatos acontecidos aqui, Deus não se explica. Não dá para me entender. Não dá para a gente entender como que uma pessoa chega aqui a meio desespero ou chega aqui mais querendo desistir do tratamento e de repente basta a gente contar a história do Bruno e toda a rota muda da história. Não posso dizer que isso é comum. Eu não posso dizer que isso deve ficar apenas registrado nos anais do Instituto Antônio Bruno. Não pode. Seria um grande erro nós guardarmos essas coisas para nós, ou a gente guardar nos anais do Instituto para o futuro alguém supostamente querer conhecer, supostamente alguém ler, supostamente alguém admirar. Antes disso, precisa ser publicado, precisa ser conhecido, a igreja precisa saber. Nós somos apenas uma andorinha, uma formiguinha, fazendo um trabalho muito pequeno, mas o trabalho que nós estamos fazendo hoje, de divulgação desses eventos, é um trabalho muito solitário, um trabalho muito pequeno, um trabalho muito, digo assim, caseiro. Eu não sei fazer, eu não sei trabalhar, eu não sei nem gravar um vídeo, eu não sei. Eu não tenho equipamentos, eu não tenho um estúdio, não tenho. Mas eu preciso que você que tem, que você que me ajuda, que você que sabe, que você se coloque à disposição para esse trabalho. Hoje talvez seja simples, mas se amanhã Deus soprar como tem soprado, deixa eu dizer para você, Deus tem soprado fortemente em nosso trabalho, nas nossas ideias, em tudo que nós planejamos para o nosso acolhido, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Deus está presente do A ao Z. Então, tudo que você fizer, se você disponibilizar para nos ajudar, é um trabalho que você vai prestar não apenas ao Instituto Antônio Bruno, não apenas ao Antônio Bruno, não apenas à família do Bruno, mas especialmente a Deus. Porque muita gente vai ouvir essas coisas, muita gente vai ouvir as nossas orações, muita gente vai ouvir os depoimentos de pacientes que nós acolhemos, e essas pessoas que ouvem isso, com toda a certeza absoluta, a primeira coisa que eles têm vontade é de mudar a rota da sua vida para melhor. Então ajude a melhorar a vida de pessoas que estão lá à mercê de sei lá o quê. Apresente a história de um vencedor, apresente a história de uma pessoa que nasceu para fazer o bem, apresente a pessoa que venceu o câncer e foi morar no céu, apresente a história de uma pessoa que nunca sofreu câncer, apesar de ter sido acometido com o câncer, pelo câncer.
Essa história potencializa a vontade da pessoa curar. Essa história, a história de Antônio Bruno, potencializa aquelas pessoas que estão em dúvidas, as pessoas que estão acabrunhadas, as pessoas, até aquelas pessoas que de repente estão com vergonha de estar com câncer. Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que acometidas do câncer ficam envergonhadas. Existem pessoas que não chamam a palavra câncer, dizem aquela doença. E de repente essas pessoas se encontram com a história de um jovem cheio de vida, cheio de projetos, largar tudo dos seus projetos, largar toda a sua vida, largar a sua juventude, largar a sua vida para se preocupar com os outros, eles sendo acometidos do câncer. Essa história potencializa essas pessoas que estão acabrunhadas. Essa história ela vai de encontro com aquelas pessoas que estão em decadência por conta do câncer. Você sabia? Você sabia que a história do Antônio Bruno, contada aqui no nosso instituto, ela potencializa muito aquelas pessoas que estão debilitadas fisicamente e espiritualmente? Você sabia que as pessoas do interior, quando chegam aqui, eles saem do interior sem nenhuma perspectiva espiritual, porque lá eles não têm, e chegam aqui, coitados, não sabem como vão voltar. E quando chegam no Instituto Antônio Bruno, quando chegam aqui no nossa casa, eles são revestidos de uma verdade, de uma história que dá a eles muitos meios para lutar e nunca para desanimar. É essa história que eu queria muito que você contasse, que você publicasse, que você divulgasse a história do menino Antônio Bruno, um menino que nunca chorou, nunca lamentou, nunca reclamou por estar com câncer. A história de um menino que disse que sim, era ele mesmo para estar com câncer. Já pensou, papai com câncer, como eu ia viver? Essa história de um menino que no primeiro dia que ele se internou para o primeiro ciclo de quimioterapia, ele já resolveu o problema de um pacientezinho lá, levando a ele um colchão casca de ovo. Essa é a história de um menino que no segundo dia, ou na primeira semana do primeiro ciclo de quimioterapia, ele já se inquietou com aqueles pacientes do interior que não tinham onde ficar e passou a levar lá para sua casa. A história de um menino que, acometido de um câncer no auge da sua vida pessoal, da sua vida profissional, de um empresário jovem, 22 anos, empresário, tinha chácara, tinha carro, tinha uma fábrica de ração, tinha uma loja grande, deixar tudo isso de lado, não pensar mais nas suas coisas, a partir do diagnóstico. Essa história desse menino que não pensou mais em suas coisas, não ligou mais para o seu patrimônio, não ligou mais para os seus projetos, porque a partir dali o projeto dele era outro, era ajudar as pessoas com câncer. Essa história precisa chegar longe, precisa chegar nas pessoas que estão preocupadas com o que têm. Essa história precisa ser contada para aquelas pessoas que estão com câncer e não estão tão preocupadas com a doença, estão sim preocupados com o seu patrimôniozinho. Aqui nós temos um senhor de Balsas, com câncer, e a gente conversando com ele, muito debilitado, ele muito, mas muito preocupado, mas com um gadinho que ele tinha, com um plantiozinho de cana que ele tinha, com as vaquinhas que ele tinha, com a rocinha que ele tinha, o tempo todo pensando naquilo dali, e muito debilitado, câncer de próstata. Essa história do Antônio Bruno, para essa pessoa, serviu como assim um bálsamo. A pessoa começou a entender que tudo aquilo, se ela falecer, ela não leva. Essa pessoa começou a entender que ele precisa se curar para cuidar do patrimônio dele. Se ele doente não pode, ele não vai cuidar. Essa pessoa passou a entender que se ele não se curar, todo o patrimônio dele vai servir para outros, não para ele mais. Essa pessoa passou a entender que o amor não deve ser para o patrimônio, mas para Deus, que tem a sua vida na mão. A história de Antônio Bruno faz isso. E essa história você e eu precisamos divulgar. Precisamos divulgar principalmente nos grupos da nossa igreja. É claro que Antônio Bruno é um jovenzinho, pobrezinho, do Maranhão.
é um pobrezinho do Maranhão. Mas também é preciso que você compreenda que quando alguém disse, eu conheci uma pessoa super importante, eu acho que eu conheci o Messias. Alguém perguntou para ele, de onde é que ele vem? A pessoa respondeu, é de Nazaré. Que foi que ele disse? Acaso sai de Nazaré alguma coisa boa? Não pense assim não. Não pense assim não, porque Deus, Ele age. Deus age, faz das pessoas debilitadas, pessoas robustecidas, pessoas fortes. Deus tem capacidade de tirar uma árvore, um pé de açaí lá do brejo, um pé de buriti lá do brejo. O Senhor tem capacidade e pode tirar um pé de buriti lá do brejo e plantar no deserto, e esse pé de buriti continua dando frutos. É o poder de Deus. Então Antônio Bruno é uma dessas pessoas que precisa muito ser divulgado, precisa muito ser falado, precisa muito ser comentado, principalmente nos meios que nós habitamos, que nós convivemos na igreja, nos grupos da igreja. Precisa ser falado no grupo do hospital. Os médicos, os enfermeiros, os cuidadores precisam conhecer a história de Antônio Bruno. Os cuidadores precisam conhecer a história desse jovem. Um jovem que cuidou com amor, cuidou com carinho. Um jovem que tinha tudo na mão para ser um grande empresário e deixou tudo isso escapar ou esqueceu tudo isso para mudar sua vida para melhor. Deixou de cuidar do seu patrimônio para cuidar dos pobres, cuidados de Deus. Para cuidar dos pobres que Deus pediu para ele cuidar. Essa história é do jovem Antônio Bruno, que viveu 15 anos ininterrupto em um grupo chamado SSVP, na prática da caridade, conhecendo, vivendo e comungando com os pobres. Esse jovem não pode ficar, sua história não pode ficar escrita, não pode ficar guardadas nos anais do Antônio Bruno. Esse jovem aqui, apenas com 22 anos, já tem o seu nome já está registrado numa lei, Lei Antônio Bruno. Que honra! 22 anos, a sua história já é merecedora de um deputado estadual pegar esse nome, pegar esse trabalho, pegar essa luz, pegar esse ser iluminado e colocar uma lei no nome dele, Lei Antônio Bruno, Estatuto do Paciente Oncológico. É essa história que nós precisamos divulgar. E eu estou lhe pedindo, divulgue essa história. Divulgue esse canal. Não é para mim não, que na verdade talvez eu nem precise. Mas é para que o amor seja mais partilhado, seja mais conhecido, para que as pessoas saibam que existe sim possibilidade de um jovem esquecer tudo o que tem para cuidar dos pobres. É preciso que as pessoas saibam que existe um jovem com muitos projetos e de repente essa pessoa deixa esses projetos para cuidar de uma casa de apoio ou para criar uma casa de apoio. Essas pessoas precisam conhecer que existe possibilidade de ter no coração de um jovem uma capacidade de sentir a dor do outro. E durante o tratamento do câncer, durante um jovem de 22 anos com câncer no mediastino, um câncer agressivo que o médico deu a ele apenas 24 horas de vida. Com apenas 24 horas de vida que o médico deu para ele, ele esqueceu de si para preocupar-se com os outros. E foi no primeiro ciclo de quimioterapia que ele já desejou alugar uma casa de apoio. Essa história não pode ficar escrita nos anais de sua instituição. Precisa criar asas, precisa conhecer. Essa história é uma história fantástica, de um jovem fantástico. É uma história que Deus tem soprado. E essa história, eu quero dizer para você, é a história de um jovem que tem uma casa de apoio, que tem uma instituição, que tudo nessa instituição, tudo
dar certo. 14 anos que nós estamos aqui e nunca nada, absolutamente nada, nos faltou. É um jovem que colocou na sua casa uma frase interessante, aspas para Antônio Bruno: na casa de apoio por mim criada, deve-se sentir a presença de Deus em todos os cômodos. Fecha aspas, de Antônio Bruno. Essa história você precisa me ajudar a publicar. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Roma, precisa conhecer. E quem será a pessoa que vai levar essa história para a igreja de Roma? Se você mostrar essa história para o bispo, se você mostrar para o seu padre, se você mostrar para o seu grupo, se você mostrar para as pessoas que você ama, mostre essa história para pessoas que você ama, que com certeza o amor levará ela aonde ela deve chegar. E se Deus soprar, e se Deus quiser, ninguém impede. Essa é a história do futuro beato. Junte a nós. Nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, hoje, amanhã e sempre.